estava num momento de fama, com 24, 25 anos, depois de ter vivido a música com Heróis da Resistência, que foi uma das minhas bandas, com Hanoi Hanoi, que tinha Totalmente Demais. Enfim, depois de ter feito isso, fiquei mais famoso ainda. Com 11 anos eu ficava na rua e tinha uma galera mais velha e de noite a gente ficava jogando War e ouvindo Led Zeppelin. Eles me introduziram, né, Led Zeppelin. Depois eu virei baterista. O John Bonham, obviamente, foi o meu primeiro professor, né, do baterista do Led Zeppelin. E por isso que eu falo, seja claro no seu objetivo, né? Porque o meu objetivo não era ser músico, ou mesmo só ter a banda. Eu queria fazer sucesso. Quanto tempo durou Hanoi Hanoi? Eu fiquei 4 anos no Hanoi, e aí eu pulei para uma banda que já existia, que eu entrei e virei da banda, obviamente, que chamada Heróis da Resistência, que era mais famosa, mais bacana. Assim. Na época tinha Só Pro Meu Prazer, Só Pro Meu Prazer. O Rat Race é uma expressão americana fantástica, que faz alusão ao hamster que fica dentro de uma gaiolinha, e dentro da gaiola tem uma coisa que ele corre, assim, para se exercitar. Só que ele corre e não chega em lugar nenhum, né? E é você trabalhar, ganha um salário que só dá para pagar as contas daquilo que você consome, etc, porque você tem que consumir. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Eu prometi pra você que nessa 5ª temporada do EmpreendaCast eu traria pessoas excepcionais, próximas, que estão construindo e estão de fato fazendo com que esse país ande com o empreendedorismo. Mas também trazendo histórias. Olha só a história desse cara aqui de hoje. De rockstar a CEO de uma empresa de tecnologia. O cara foi baterista, teve músicas aí espalhadas e famosas em algumas das décadas que a gente vai contar pra você, mas principalmente, ele tomou 2 rasteiras na vida, praticamente zerou, e do porão de casa ele começou de novo e acabou desenvolvendo um método de como, né, se reerguer e construir algo. De CEO de tecnologia, passou por outras cadeiras, construiu de fato aí uma carreira sólida, sabe e fala de internet desde meados de 95, quando tudo era terreno baldio, não tinha nem aquele background do Windows XP que você conhece famoso, não teria nem sido lançado ainda nessa época. Vamos entender com ele como que é isso, como que é o mundo da música, como que é o mundo da tecnologia, como que é o mundo do glamour, da fama, mas principalmente como é conduzir uma empresa de tecnologia, como é atender os clientes de hoje e aprender um pouquinho com essas retomadas, essas reconstruções que ele teve. Naquela câmera ali, diga quem é você, o que você faz. Obrigadíssimo pelas palavras carinhosas, né? Um prazer estar aqui, enorme. Adorei, a gente bateu o papo aqui por horas antes de começar. Tinha um podcast já gravado, né? Bom, eu sou o Gali, todo mundo me chama por Gali, Edmar do Gali. Eu tive 3 vidas diferentes, vamos dizer assim, né? Fui músico, tive bandas de rock famosas, etc. Tal. Perdi tudo. Depois fui para dramaturgia, para cinema, televisão, criei junto com a minha esposa na época, Daniel Filho, etc. Tal, um seriado famoso chamado Confissões de Adolescente, fez muito sucesso no Brasil, na França, Portugal. Fizemos livro, enfim, essa época foi bastante interessante em termos de fama, assim, de estar na ilha de caras, assim, toda semana, sabe? E jovem, né? Eu era jovem, eu gostava bastante. Mas perdi tudo de novo. Voltei para casa da minha mãe, aos 30 anos, e ali conheci a internet, né? Como estava começando mesmo, e comecei a empreender. Comecei na garagem. Eu montei as minhas empresas igual eu montei minhas bandas, com amigos, numa garagem, sem nenhum dinheiro, enfim. Eu sempre empreendi. Sem público e sem cliente, né? Sem público, sem assim cliente. que a gente começa uma banda. Uma banda, uma empresa, né? Enfim, e tô nessa empreendedorismo digital até hoje, né? Assim,
Quando você entra numa garagem, ou quando você tem a possibilidade de voltar lá na casa dos seus pais ou na sua casa, o que uma garagem representa pra você, assim, você olhando e falando assim, cara, aqui nascem coisas, assim, porque isso relativamente pra você é uma verdade, né? É. Olha, eu gosto de ser muito honesto assim, com as pessoas que me seguem, nas minhas palestras. Eu não gosto muito de ficar contando vantagem. Eu digo o seguinte, que eu preferia não ter tido essas quedas. Eu preferia ter começado de uma situação mais legal, etc. Tal, mas não foi o que a vida me trouxe. Eu fiz uma limonada com o que a vida trouxe. Então, eu não diria que eu tenho um prazer enorme de entrar lá no porãozinho da casa da minha mãe, não. Foi um momento de uma grande queda. Assim, eu caí de joelho. Para vocês terem uma ideia, eu estava num momento de fama, com 24, 25 anos, depois de ter vivido a música com Heróis da Resistência, que foi uma das minhas bandas, com Hanoi Hanoi, que tinha Totalmente Demais. Enfim, depois de ter feito isso, fiquei mais famoso ainda. Então, vivia na Ilha de Caras mesmo, vivia nas revistas, a gente escrevia para Contigo, que era uma revista importantíssima para adolescente, era a matéria mais lida da Contigo. Eu com a minha esposa na época, Maria Mariana, a gente lançou livro, a gente vivia nas festas com a Amaury Júnior, dando entrevista. Eu saio de uma cobertura em frente à praia, no Rio de Janeiro. Eu tinha um BMW na garagem que ninguém tinha, carro importado. Eu saio disso para voltar aos 30 anos, depois de ter vivido isso tudo, para a casa da minha mãe, que me recebeu, um quartinho lá pequenininho, sem R$ 1. Não me pergunte como eu consegui essa bobagem, mas eu consegui. Eu me lembro que uma semana depois de ter me mudado para a casa da minha mãe, um amigo, ele era o baixista de uma banda chamada Biquíni Cavadão. Na época fez muito sucesso. É o Tédio, não sei o quê. Enfim. Baita banda. Era legal. Eram muito amigos, assim. Então o baixista me chamou, cara, vou tomar um chopp. Eu falei, cara, eu não tenho... vou ver aqui. Aí eu nunca tinha pedido dinheiro para minha mãe. Fui pedir R$ 10 assim, para minha mãe. E na hora que eu pedi, eu comecei a chorar de vergonha assim, do que eu estava vivendo. Então, tem uma dor. E eu acho que toda caminhada para o sucesso tem queda. Eu falo muito disso porque se você aguenta a queda, se você se levanta, consegue se levantar, e não é fácil, eu falo várias dicas e como, né, que a gente consegue se levantar nesse momento, quando a gente toma uma porrada boa mesmo da vida, e ela bate no lugar certinho para cada um, e você cai de joelho, a vida enfim, não sei se está querendo ensinar, não vamos entrar nesse mérito, mas o que acontece, acontece. Mas se você se levanta e você continua o seu caminho, né, num plano, com um objetivo claro, você consegue. A gente consegue. Né? Nada é impossível mesmo. E nesse momento lá na casa, no porão, eu fui ler, buscar, né? Eu li tudo que tem de autoajuda, etc. Tal. É sempre a mesma mensagem. As pessoas... quando todo mundo fala a mesma coisa, é uma verdade. Tá? Tem que ter um pouquinho de fé também, né? Que você vai conseguir. Porque a caminhada não é fácil. Não é. Enfim, pode ser. Alguns objetivos, rapidamente você concretiza. Outros, meus, por exemplo, levaram décadas. E outros objetivos que eu tenho ainda não concretizei. Ainda estou no caminho. Cara, hoje a gente fala muito de saúde mental, de tratar bem a cabeça. A gente tem aí índices bem altos de suicídio, de pessoas que acabam nesses momentos de vale, né, de caída, de perder tudo, de dar uma pirada na cabeça. Como é que você fez para não pirar naquela época? Estamos falando aí de meados de perto de 2000? 2000. Perto de 2000. Eu fiquei muito deprimido. Eu fiquei com vontade de morrer também. Eu acho que todo mundo sente isso. Mas a gente tem que, nessa hora, é engraçado o que eu vou falar, mas a gente não pode acreditar muito na nossa visão, porque nós não sabemos de tudo, né?
a vida tem muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, né? A gente não sabe, a vida tem mágicas também, né? Tem coisas que acontecem que são muito maiores do que a gente vê, né? A gente é muito limitado do que a gente vê. E nesses momentos a gente não vê nada, a gente vê um escuro. Não existe perspectiva nenhuma. Eu tinha absoluta certeza, depois de fazer sucesso né, no cenário pop musical, que não foi nada fácil, né? Levou 7 anos da minha vida, desde os 11 aos 17, para conseguir estourar uma banda, né? Mas para... o que eu estava falando aqui? Aí, quando cai... como que você fez para não pirar, né? E você viu a escuridão, mas você tinha convicção... Eu acho que se a gente, nessa hora, depois de ter feito esse sucesso todo, de ter perdido tudo, eu achava com a máxima certeza que eu jamais conseguiria mais nada na vida. Eu joguei fora, a vida me deu uma oportunidade enorme, né? Abriu para mim e eu perdi. Eu assim pensava na época, né? Lá no porãozinho, na casa da minha mãe. Eu tinha absoluta certeza que eu estava acabado, que o resto da minha vida seria ali naquele porão, que eu não ia conseguir mais nada. Eu também, como qualquer pessoa, tenho uma tendência depressiva, né? Que acho que a gente tem altos e baixos, mas quando leva uma pancada, a gente fica depressivo. Sim. Nessa hora, eu fui ler, fui buscar, Eu acho que é muito importante que a gente entenda isso, assim, que se a gente acreditar no que a gente está sentindo e vendo, a gente se joga pela janela. Porque, nesses momentos, a gente não tem perspectiva. A gente vê um preto, assim. Mas a vida não funciona assim. A gente não sabe, né? E tem uma magia na ação, né? Quando você dá um primeiro passo... Vou contar uma coisa para vocês. Nesse dia que eu me mudei da minha cobertura, na frente ao mar, e fui para o porãozinho da casa da minha mãe, estava chovendo, e o porãozinho pequenininho, todo sujo, cheio de lama, cheio de cocô de cachorro, porque a casa da minha mãe lá, o apartamento dela é pequenininho, cheio de cachorro, mania dela, enfim. E os caras trouxeram, eu consegui um caminhãozinho, que trouxeram as minhas caixas com as minhas roupas, né? Mas eles tinham que levar as caixas de volta, de papelão. Aí eu falei, vocês não conseguem deixar? Aí eles foram, eu ouvi os carregadores indo falar com o supervisor, que era o motorista do caminhão, no caminhãozinho de mudança, né? Aí eu ouvi, eu sentei numa dessas caixas e fiquei ali, mas eu ouvi eles falando, cara, deixa as caixas, vamos deixar as caixas para o garoto aí, para o rapaz. Olha a situação dele. Olha da onde a gente tirou ele, onde ele está deixando. Caraca. Nessa hora eu pensei, assim, até eu tive um certo humor. Eu pensei, cara, se os carregadores da mudança estão com pena de mim, é porque eu estou fodido mesmo. Assim. Realmente a situação. Mas, enfim, eu fiquei sentado naquela caixa, olhando para o chão, eles foram embora, tudo sujo, etc. Tal, e eu pensando, o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei umas 2, 3 horas olhando para o chão ali. O que aconteceu comigo? Mas, tudo sujo. Aí tinha um paninho de chão. Umas 3 horas depois, eu peguei o paninho com o pé, assim, ó, arrastei, comecei a limpar. Daqui eu já botei a mão, comecei a limpar. Algumas semanas depois, aquilo estava tudo limpinho, um brinco danado. E a ação gera reação, que gera ação de novo, que gera reação. Tem uma mágica de você dar um primeiro passo. Eu não sou religioso, não sigo... Eu sou filho de psicanalista. Então, assim, psicanalista... quando tem psicanalista na casa, Deus não entra, né? Assim, mas todas as religiões falam desse primeiro passo, um passo de fé. Fé por quê? Porque você não acredita que vai dar certo. Mas se você der o primeiro passo, nem que seja começar a limpar o chão dali, fazer não sei o quê, dali já... Eu tenho uma coisa chamada plano chuvisco, que é um método de você começar a trabalhar, mesmo quando você perdeu o emprego, perdeu tudo, mas você está empregado no dia seguinte, porque você faz uma planilha, você começa colocando... Depois eu ensino esse
mas você todo dia tem o que fazer. Aquela ligação para alguém, empurrar uma coisinha todo dia, nos possíveis caminhos que... Se você fizer o primeiro passo, a vida responde um pouquinho. Aí você ganha uma energiazinha para dar um segundo passo. A vida responde de novo e você vai dando passo. Um ano e pouco depois, eu estava empregado numa multinacional. Virei CEO da América Latina, uma startup americana de tecnologia. Enfim, daí começou minha vida de empreendedorismo. Segura dessa parte, que aí eu vou voltar, eu vou rebobinar a sua fita, já que a gente está passando por algumas décadas, e vou voltar lá no garoto de 11 anos. Sim. Você queria ter banda. Essa era a parada da sua cabeça. Eu não sei. Você queria ser ouvido na rádio. Eu tenho eu tenho uma mutação esquisita que, desde criança, eu acho que tudo é possível. Eu realmente acredito que nada é impossível. Eu tenho uma visão que me persegue, ela é um pouco surrealista, assim, mas eu estou numa ilha, e aí essa ilha está afundando, o vulcão está acabando, tem poucos minutos, assim, e para sair daquela ilha só tem um helicóptero parado ali. E eu não sei dirigir helicóptero. Eu tenho certeza que eu saio voando desse helicóptero. Eu tenho certeza, porque não é impossível, né? Eu vou olhar, se tiver um Google disponível, melhor, mas se não tiver, eu me viro. Eu tenho essa coisa de nada é impossível. Mas, enfim, com 11 anos eu ficava na rua e tinha uma galera mais velha e de noite a gente ficava jogando War e ouvindo Led Zeppelin. Eles me introduziram, né, Led Zeppelin. Depois eu virei baterista. O John Bonham, né, obviamente, foi o meu primeiro professor, né, do baterista do Led Zeppelin, que foi o maior, né, para mim, assim, foi um dos maiores. O do Deep Purple também, o Ian Pace também foi meu professor também. Mas aí eu me lembro que eu comecei a ter um desejo gigantesco de me ouvir no rádio. E basicamente é isso, eu queria me ouvir no rádio, E aí eu fui atrás de estudar, primeiro estudo, né, virar músico, que eu nem era, e fui ter aula de bateria. Aí eu comecei a ter banda. A banda, eu me lembro que eu estava tocando, ganhei uma bateria bem chumbrega, minha família se cotizou, né? Todo mundo deu um pouquinho, eu comprei uma bateria brasileira, né? Que na época era pior do que é hoje. Não tinha, né? O Brasil é bem difícil, né, cara? Acho que quem é músico sabe disso, você fica um pouco amarguradinho, né, com o Brasil, assim, porque, dificuldade. Você tem um instrumento, você tem que virar, né, escondido, né, você tem que trazer escondido dentro da mala, não sei o quê. Um instrumento decente. Né? Enfim, comecei a tocar bateria no quarto, aí passou uma turminha que era da rua, e falou, pô, você é baterista, me chamou, né? Aí eu fui na janela, você é baterista, a gente tem uma banda, quer tocar com a gente? Eu falei, pô, o Gaivotas. Eu devia ter 12 anos. E daí comecei. Aí, enfim, fui tendo banda, empreendendo, né? Porque a verdade é essa, montando banda. Teve uma época que eu cheguei a ter 7 bandas, eu devia ter aí 14 para 15 anos, 7 bandas ao mesmo tempo. Então, tocava o dia inteiro? Eu tocava o dia inteiro, ralei, né? Tem que ralar, também não, assim, não tem outro jeito. Eu ensaiava todo dia, 2 ensaios por dia, todo dia, com bandas diferentes. Cada ensaio, 3, 4 horas. Tudo pop rock, sim ou não? Tudo pop rock. Led Zeppelin, né? Dali. Sim. E aí teve o rock nacional estava estourando também, né? Nessa época. Tava vindo, junto com a minha banda, veio Barão, Titãs, Paralamas, né? Então teve um boom de rock. E aí, com 17 anos, uma dessas bandas, na verdade já não tinha mais tantas bandas, enfim, mas essa banda chamada Hanoi, eu entrei no Hanoi e a música estourou, Totalmente Demais. Totalmente Demais foi regravada pelo Caetano na época, e pela Anitta, agora, uns 2, 3, 4, 5 anos atrás. Que tem uma minissérie, né, que voltou a chamar Totalmente Demais na Globo. Acho que sim. Então eu estava no carro, me lembro que eu estava no carro, tinha alguém dirigindo, e começa a tocar no rádio. E eu realizei o meu sonho. Foi muito emblemático realizar um sonho. Mas isso já aos 17? Aos 17. Com então 17 anos? Foi dos 11 aos 17.
Parece pouco, mas, cara, para um jovem, 6, 7 anos aí de ralação, teve muita frustração no meio. Teve muitas vezes que eu sentei no meio-fio e aí na minha metodologia de como concretizar um sonho, porque eu fiz isso algumas vezes na vida, então uma hora eu percebi que eu seguia sempre o mesmo processo, né? É um processo de que se você segue, e aí é isso que eu falo, é isso que eu estou escrevendo nesse livro que eu estou finalizando. Mas foi emblemático ter feito esse processo lá pela primeira vez, dos 11 aos 17, né? Mas no meio, e aí que é o segredo da história, né? 7 anos para um garoto assim é muita coisa. Sim. Eu tive vontade de desistir, tive vontade de... Chorei muito no meio-fio. Quando eu ensaiava com uma banda, eu conto isso no livro, eu ensaiava com uma banda que era muito longe. Eu tinha que pegar 2 ônibus, e aí eu carregava tralhas de bateria para ir para o ensaio da banda. Uma banda, o pessoal era mais velho, já eu tinha 15 anos. Baterista é o primeiro a chegar, o último a sair, né? Cara, e os ônibus lotados, eu tinha que entrar com 4, 5, 6 coisas. Caixa, estante de contratempo, sacola de prato, pedal de bumbo. E o ônibus lotado, então eu conseguia entrar com uma coisa, deixava as coisas lá na rua, tomara que ninguém roube, né? Aí descia correndo, e para entrar tinha que empurrar. Nesse ponto brasileiro é bacana, né? O pessoal todo mundo se ajuda. ajuda, né? Olha o menino aí, vai, o menino, baterista, baterista. Mas olha o desespero, né? Com as minhas peças de bateria, que se eu perco aquilo, para comprar de novo era difícil. E aí, para voltar, o ensaio às vezes terminava muito tarde, eu perdia o ônibus, eu ficava no meio da rua, num lugar super ermo, dificílimo, eu tinha 15 anos, e aí eu tinha que esperar o ônibus que só passava às 5 da madrugada, etc. Eu ficava perdido. Que loucura. E aí eu sentava assim, às vezes falava, cara, que merda, né? Que horror, que horror. Mas talvez eu tenha que passar por isso para vir né? Mas eu resili, né? Eu continuei. E essa que é a questão, né? Assim, o caminho ele não é fácil. Mas se você tem uma primeira dor, e dessa dor você define o que você quer. Então, a primeira coisa é definir o objetivo. O primeiro passo vai ser essa dor. Vai ser um momento que você vai entender que você quer alguma coisa, né? Ou que você quer modificar alguma coisa. Por exemplo, minha vida financeira está uma bosta. Esse primeiro momento ele é muito importante, porque é um momento de tomada de consciência. É aí que começa a transformação, quando você fala para você mesmo, está uma merda. Essa área da minha vida está muito ruim. Reconhecer, né? Reconhecer com humildade que você foi capaz de fazer aquilo e aquilo não é suficiente para você, não é o ideal. Ok. Segundo passo, define o ideal com clareza. Assim, o ideal seria se eu estivesse vivendo isso, aquilo, etc. Tal, com clareza o que é que você quer atingir. Depois vem um passo super importante, que é traçar um plano. Você precisa de um plano, né? Um plano de ação. Tem um plano de chuvisco que é legal nesse sentido de você... Conta ele pra gente. Não é simples, é um CRM, mas você é simplificado. Você não precisa alugar um Pipe Drive ou um Salesforce, né? Salesforce é impossível de usar, né? Difícil. Faz no Excel ou num papel. No Keep do Google. Papel do pão, assim, você escreve. Imagina todas as possibilidades que poderiam te ajudar a andar um passo. Então, ligar para o fulano que você conhece, que ele é no caso de bandas, ele é da música. Então, de repente, ligar e falar, eu estou procurando banda, não sei o quê. Ou, se quer mudar a questão financeira, alguém que possa... Ou um cara que pode te ajudar, que pode falar com você, ou uma empresa. Um mentor, né? Lista tudo, assim, pega 10 coisas. E aqui, na horizontal, você coloca dia após dia. E todo dia você tem que dar um passinho em cada uma dessas colunas. Eu te prometo que em 2, 3, 4 semanas a sua vida está completamente diferente, porque vai trazer... Ação gera reação que você não imagina. Esquece imaginar como vai ser, etc. A vida vai trazer. Faça só a ação. É o lema da Nike, né? Just do it. Não fica pensando que você vai desistir. Porque não dá para saber e aí dá um...
vai dar trabalho, não vai dar certo. Esquece esses pensamentos, você não sabe nada, cara. A gente não sabe nada. Tem muito mais aí de energias, de coisas. E olha que eu não sou religioso, mas que tem, né? A gente, dessa altura, ninguém pode negar que tem coisas que a gente não entende direito. Mas a ação, ela gera uma resposta, né? Cria movimento. Cria movimento, acontecem coisas. Tem um ditado espanhol que é isso: acontecem coisas quando coisas acontecem, ou vice-versa. Quando você faz alguma coisa, coisas acontecem. E aí vai, né? Então, tem esse plano e tem a ação. Reconhecer, ter clareza, montar um plano e fazer ação. E ter um primeiro passo aí de fé. Faça ação, né? Faça primeiro passo. Use um plano chuvístico desse, que você está empregado. Perdeu o emprego hoje? Faz uma tabelinha dessa, bota todas as possibilidades. Ali, falar com fulano, ele vai me dar um conselho legal. Já é uma coisa. Mandar o seu currículo para uma empresa. Okay, atualizar meu currículo. Atualizar o currículo. Lista isso. E depois, todo dia você vai acordar e você está empregado. Você precisa andar um passinho em cada uma dessas coisas. Você é dono do seu né? Você virou um empreendedor. É. Você virou dono da sua carreira. O que todo mundo deve ser, inclusive quem trabalha numa empresa. Quem trabalha numa empresa, eu falo assim, eu tenho empresas hoje, né? A minha empresa chegou a ter, no momento que a gente trabalha, a Codex é a empresa que eu montei recentemente. Chama-se Codex. Ela trabalha muito para o governo, políticos, governadores, enfim. E a gente faz análise, monitoramento e análise estratégica, no sentido de cuidar da imagem e da reputação, né, do nome e da marca de empresas e de pessoas. Essa empresa chegou a ter 150 funcionários, enfim, está com um pouco menos agora. E eu conheço bem o que é você trabalhar numa empresa. Trabalhei em empresas multinacionais, mas eu sempre tive essa visão que é interessante, que eu aprendi, na verdade, com um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, um livro bem interessante, um clássico. E você é dono da sua carreira. Você não trabalha para ninguém, na verdade. Você trabalha para você. Eu vejo uma empresa muito como um navio. Não, mentira. Eu vejo como um oceano. Uma empresa é um oceano. E você é um navio naquele oceano. Você está passando por aquele oceano nesse momento. Mas você vai para outros mares, outros oceanos. Mas o barco é seu. É você. Sim. Né? Mesmo que você esteja na IBM, numa empresa, você está construindo a sua carreira, né? O que você faz nessa empresa, você está construindo você, a sua carreira. Você não está fazendo para ninguém, né? Até porque se você for bom demais e não te reconhecerem, eu tenho certeza que vão te tirar, né? Vão te levar, vai aparecer oportunidades em outro lugar. Ou o bote vai afundar, o navio afunda. Né? Vai para outros oceanos. A gente é sempre empreendedor e deve ser cada vez mais, porque o mundo é empreendedor, né? Aquele mundo que era pilotado pelos governos não existe mais. Os governos têm menos força do que a iniciativa privada hoje em dia, né? O Elon Musk tem mais dinheiro do que a NASA, né? Assim, para ir a Marte, tem mais poder. Não é mais esse paternalismo, ele está desmanchando. Nós é que fazemos, né? Uhum. Agora, nessa construção, quando você atinge, faz a primeira ação, gera frequência, gera movimento, tem também ali o se manter ali. Como que hoje você trabalha, depois dessas duas embicadas para baixo, que a gente pode dizer, hoje como um CEO de uma grande companhia, de restabelecido, passou por multinacional, como que faz hoje para a gente se manter com essa frequência? O que te motiva todo dia a continuar com vontade de começar culpando ali sempre de alguma coisa? Também gosto de ser bastante verdadeiro, né? Assim, eu vejo muitos motivacionais, né? Muitas pessoas que contam um pouco de lorota, assim. E, cara, sem romance, né? Sem romance, porque eu acho que afasta as pessoas, né? Por exemplo, tem pessoas motivacionais que eu já vi falando essa frase que eu acho muito estranha, mas eles falam, olha, se você não acordar todo dia
absolutamente empolgado, levantar, entusiasmado com o que você vai fazer, com o que você está fazendo, com o seu trabalho, você está no lugar errado. Amigo, quem é que acorda assim todo dia? Desculpa. Assim, é um oligofrênico, ou está drogado, alguma coisa assim. A vida não é assim, né? Acorda todo dia, ai, que delícia, vou para o meu trabalho. Eu acho que é uma construção diária mesmo, não é fácil assim para ninguém. E tem coisas muito boas, óbvio que tem, mas tem que ir buscando o que te motiva, né? E vai mudando também. E continua tendo mini quedas, né? Tem momento que eu estou mais desmotivado, a empresa emburaca um pouquinho, aí você se assusta, né? A vida dá uma... A água bate na bunda. A água bate na bunda. Tá aí uma boa motivação, por exemplo. Para mim, funciona muito bem. Eu confesso, eu adoro deitar no sofá da vovó, que eu tenho essa imagem. A minha casa tinha uma situação familiar muito difícil para mim, muito ruim. Perdi meu pai com 5 anos, tive um padrasto difícil que me... Então, eu tinha a minha avó. Na casa da minha avó, no apartamentinho dela, tinha um sofá delicioso, televisãozinha, ela fazia sanduichinho para mim. Eu quero ficar aí. Quando a vida dá uma assim, eu tenho uma tendência, confesso, a deitar no sofá. Aí acontece que as coisas começam a, né, minguar, a água bate na bunda. Para mim é um puta motivacional. Na dor, mas até hoje, então vamos lá, cara, não posso deixar, vamos lá, pega todo mundo, não sei o quê. Chacoalha, vamos fazer uma reunião, vamos começar a lista. De novo, aí plano chuvisco, vamos. A ação gera reação e a essa altura eu já sei que eu consigo, né? Mas é isso, eu acho que não tem esse romance, né? Assim, mas, por exemplo, vendo você falar, né? A gente estava conversando antes do podcast. Eu acho que você não só tem um talento gigantesco nesse novo mundo digital, etc. Tal, como você gosta disso. Eu amo. Então, é óbvio que... Eu vou contar uma coisa interessante, mas só finalizando. É óbvio que você tem gostado do que está fazendo. E só esse é um... Cara, hoje em dia, esse é o segredo, assim, porque não existe mais um caminho de dinheiro. Antigamente, você tinha 3 profissões que davam dinheiro, o resto não dava. Você tinha que ser médico, engenheiro ou advogado. Isso lá atrás, né? A internet trouxe o long tail, quebrou tudo isso, e hoje você ganha dinheiro com qualquer coisa. Na verdade, você ganha mais dinheiro em coisas que não estão nem ainda muito claras, né? Ou que você inventa, do que no tradicional. Né? Não é mais no tradicional. É na sua paixão, na sua, né? Isso é lindo, é uma evolução da raça humana que a gente está vivendo. Sim. Porque o humano não é para trabalhar na fábrica de parafuso lá do Charlie Chaplin. O humano é para perseguir os seus sonhos, né? As suas paixões. Né? E nós estamos evoluindo para isso. Claro que ainda tem um sistema bastante ingrato, né? de sociedade que a gente inventou para a gente mesmo, né? Que, por exemplo, com códigos e que a gente tem que perseguir, como, por exemplo, o homem tem que ser bem-sucedido e ganhar muito dinheiro para ser valorizado, para ser bacana, né? Então, essas coisas pesam e são horríveis, mas a gente vai se livrar delas. A sociedade vai continuar evoluindo. Mas hoje é na paixão. Então, esse é um grande segredo. Eu fiz 2 vezes, mas uma foi muito emblemática, um erro crasso na minha vida, assim. Eu fui empreender, eu estava no digital já há muito tempo, né, montando empresas, trazendo startups americanas, etc. Tal, e eu comecei a falar assim, porra, eu queria vender, queria trabalhar com uma coisa palpável, física, né? Uhum. E aí veio a oportunidade, com um sócio, etc. Tal, eu fui empreender em hidroponia. Meu Deus, que rúcula hidropônica. É por gotejamento, mas são... A gente plantava rúcula, mas na água, né? Que tem dentro de estufas gigantescas. A gente fez uma coisa gigantesca no interior de São Paulo. Tinham 10 estufas enormes, né? Com sistema hidráulico por debaixo da terra, que tem que gotejar o tempo todo. Então, mas o ciclo é mais controlado. Você sabe exatamente o tempo, né, da semente até você tirar e vender nos restaurantes, etc. Então, a gente começou a vender nos bons restaurantes de São Paulo, nossa rúcula, etc. Então, mas aí a gente começou a ver que
Eu não entendia nada disso, né? Óbvio, né? E a gente começou a ver que o trabalho louco que aquilo dava e o lucro, que é mínimo, né? Assim, é um bom negócio para quem é o dono da terra, lá uma família, vai viver bem daquilo. Mas eu jamais retornaria o investimento que eu fiz. Assim, jamais. Eu levaria 20 anos para retornar o investimento. E eu teria que parar com o resto todo, porque dá um trabalho louco, né? Então, o que eu aprendi? Eu larguei tudo para trás. Eu dei, assim, ó, toma. A família que era dona do terreno, inclusive, ficou com o negócio e eu não recuperei nada, fui embora correndo. Apesar de ser lindo, etc. Tal, a gente tinha rúcula, marca, tudo. O que eu aprendi com isso? Cara, se você não é padeiro, ou se você não ama de paixão pão, não abra uma padaria. Porque não é, você vai se dar mal, cara. Assim, se você não é padeiro, mas ama demais, porra, abre a padaria. Vai quebrar a cara aí nos primeiros anos, mas vai aprender. Pão é o seu hobby, porque Pão não é o transformar seu- um negócio, né? Exatamente. Agora, se você não é. Eu não sou apaixonado por rúcula, enfim, não tem nada disso. Era só uma ideia que seria muito legal. É óbvio que eu quebrei a cara. Você tem que estar dentro daquilo que você ou é bom ou você ama, de paixão, assim, que você gosta. Como você está no seu, né, no seu nicho e indo super bem. Eu acho que isso é um aprendizado importante. A resposta está dentro, né? Agora, eu queria A pegar um resposta tá pouco dentro. daquele garoto de 17 anos que com certeza absoluta estava realmente fazendo o que amava. Porque o músico no Brasil, eu tenho uma percepção como consumidor de música e de muitos amigos que são músicos, que é uma paixão que o cara não sabe se vai dar dinheiro. É uma incógnita no Brasil, ganhar dinheiro com música. É uma visão minha, tá? Aí depois você me corrige como foi a sua e como é o momento atual. Mas eu entendo que com aqueles 17 anos você estava realizado. Sua música tocando na rádio, Super. Porra. com seus amigos, grandes amigos, a grande maioria, pelo menos Hollywood conta, né? Tirando algumas bandas que tinham muita treta, né? Mas a grande maioria são amigos que tinham uma ligação muito forte e construíram uma banda. Com 17 anos você começa a rodar o Brasil para cantar, Nossa para Senhora. tocar, né? Então realmente você estava no seu hobby, no que você amava. É. Dar dinheiro para você era importante ou não naquele momento, com 17 anos? Olha, mas tem uma diferença, assim, por isso que eu falo. Seja claro no seu objetivo, né? Porque o meu objetivo não era ser músico, ou mesmo só ter a banda. Eu queria fazer sucesso. Ah, É diferente. entendi. O meu objetivo ele era claro nisso. Eu não estava buscando ter uma banda legal e me satisfazer como músico. Não, mas de jeito nenhum. Eu queria me ouvir no rádio. Eu queria fazer sucesso. Seu objetivo era construir do zero ao topo, que seria... Mas com sucesso. Eu queria ser valorizado. Não importa qual é o motivo, né? Eu até tinha uma autoestima difícil, eu acho que era um pouco reativo a isso. Mas todo mundo não importa qual é o motivo. Mas determine com clareza qual é o seu objetivo. Então, no caso meu, eu queria fazer sucesso. E a música foi o caminho. Eu tinha muito talento realmente na música. Muito rápido eu me destaquei como músico, né? Toquei com a maioria dos grandes artistas, enfim, me chamavam para tocar e eu não queria nem muito, porque eu não queria ser músico. Eu queria ter a minha banda e ser um artista e ter sucesso. Então, eu concretizei o que eu queria, né? Porque se eu tivesse mirado diferente, não ia ter, talvez, isso. Enfim, eu mirei isso e foi... E fazer sucesso naquela época era o quê? Era assinar com uma grande gravadora? Como que era o cenário lá em... Então, é tão bonito isso que a gente vive hoje, porque todo mundo tem oportunidade hoje, né? Mas lá atrás, antes da internet, a internet trouxe o que a gente chamava... Tem até um livro chamado A Cauda Longa, né? Uhum. Porque, por exemplo... vou explicar como é que era o funil para você fazer sucesso na música. Tá. Naquela época, você só faria sucesso se você assinasse com uma gravadora major, que a gente chamava de major. Eram 5, 6. Era Warner, Polygram, tinha essas gravadoras. Se você não assinasse com elas, você jamais faria sucesso, esquece. Não tinha canal no YouTube, não tinha nada disso. Não tinha Instagram, sua página. Existia só os canais tradicionais, a Globo,
as grandes rádios, e todas eram pagas pelas gravadoras já. Então, o artista aparecia nesses canais. Já com o calendário pronto. Com o calendário pronto, e aí você atingia o público. Fora isso, você não conseguiria atingir o público, o que é totalmente diferente hoje em dia. Cada major dessa, cada gravadora dessa, assinava com, vamos dizer, 5 a 10 novos artistas por ano. 5. Cara, o Brasil inteiro, né? 200 milhões, 150 milhões de pessoas na época, sei lá. Eram, vamos dizer que sejam 30, 40 novos artistas. Que óbvio que todos não vão fazer sucesso. Né? Aí já tem uma peneira daí. Sim. Mas a gravadora colocava todos, pelo menos, aparecendo na Globo. Né? Então, aí vinha o que fosse melhor também. Obviamente, aí o público fazia sucesso. Mas olha o funil. Assim, para assinar com uma major, você seria uma das 30 artistas no Brasil naquele ano, entendeu? Com centenas de pessoas tentando, obviamente, né? Centenas ou milhares, né? De pessoas mandando currículo, tentando. E era muito assim, se você conhece, vai chegando. O funil era muito mais apertadinho. Por incrível que pareça, eu achava até mais fácil, porque pelo menos você sabia como é que era o caminho. Você tinha que conhecer alguém, vai dizer... Hoje, mas olha que beleza, hoje qualquer um tem o seu próprio canal, faz o seu próprio sucesso e ganha muito dinheiro. Com o seu próprio público, com o seu podcast, com o seu talento, né? Com a sua paixão. É lindo isso, cara. Quanto tempo durou Hanoi? Eu fiquei 4 anos no Hanoi, e aí eu pulei para uma banda que já existia, que eu entrei e virei da banda, obviamente, que é chamada Heróis da Resistência, que era mais famosa, mais bacana, assim. Na época tinha Só Pro Meu Prazer, Só Pro Meu Prazer. Baita música. O Hanoi tinha músicas... O Hanoi, como nome, eu acho que não é tão conhecido como Heróis da Resistência. Mas as músicas foram muito conhecidas, porque tinham totalmente demais. E tinha umas parcerias que a gente fez que as pessoas escreveram letras pra gente. Então, Cazuza escreveu mais de uma letra, mas uma das músicas é do Hanoi, que é O Tempo Não Para. Sua piscina está cheia de ratos. Baita música. Super música. Ele já estava doentinho, a gente achou que ele não ia escrever, a gente já estava fechando o disco. Aí chega a letra dele, eu me lembro até hoje, todo mundo ficou feliz da vida. Pô, Cazuza mandou a letra, que legal. Gravamos a música. Depois ele regravou, né? Um tempo depois, uns 2 anos, sei lá, 1 ano. E estourou muito com ele. Mas ele fez para o Hanoi, era uma música do Hanoi. E vocês assinaram... Lobão também. Blá, 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 eu te amo. Não dá para... Não dá. Rádio Blá, que ele chama. Rádio Blá. A letra dele, ele fez para o Hanoi. Então, tinha vários sucessos, assim, enfim. E o Heróis era mais ainda. E era uma... Mas era lenha, né, cara? Assim, todo sucesso, isso que eu falo muito para minha filha, assim. Você tem que... Faz o caminho, anda nele e concretiza, né? Mas o sucesso é para consumo externo. Porque o sucesso, para a gente, não é a mesma coisa. Para o outro é que é bonito. Né? O sucesso do outro é muito bonito para a gente. Né? Ele parece perfeito. Esse cara tá rico, tá bem... Do nada estourou a banda. Do Neida, como a gente fala agora na internet. Do Neida. E tá bem pra caramba. Esse cara vive... Não é verdade, né? Assim, a vida de todo mundo é cheia de coisas boas e ruins também, né? Mesmo quem está fazendo muito sucesso, ganhando muito dinheiro, tem suas... Como dizia a avó, tinha uma vovozinha que falava isso, meu filho, não inveje, não queira a vida do outro, porque você não sabe os karmas que ele vive. Só aparece a parte boa, né? Então, assim, o sucesso, os meus amigos de escola, todo mundo fala... O Ed, né? Porque na época não era Gali ainda. O Gali eu escolhi, olha aqui, porque meu nome é muito difícil, Edmardo. Para empresário é até bom, porque parece um tijolo, né? Edmardo. Mas para artista, né? Edmardo Soares e Freitas. Nada disso é artístico. Mas eu tenho o Gali, o sobrenome. E aí eu me lembro quando eu entrei no Heróis, o Leone gostava de... Leone era o cantor do Heróis. Ele gostava de numerologia. Um dia eu fui para a casa dele. E aí eu falei para ele, cara, vamos ver um nome mais artístico para mim, né? Porque as pessoas escrevem meu nome Edmardo Gali.
escreve errado, Ednardo, é um horror. Já no Hanoi, né? Aí ele fez na numerologia, a gente viu lá que o Gali é o que tinha o melhor, o número, etc e tal. Eu falei, pô, Gali é legal. Você sabe que tem gente que trabalha comigo até hoje que não sabe que eu me chamo Edmardo. É só Gali. É. Enfim. Agora, nessa construção, eu tenho algumas curiosidades daquele Gali de 17, aí você segue com banda até os 24. Até os 24 anos. Eu tenho uma curiosidade que eu queria que você me contasse como era naquela época, porque depois, 90 pra frente, principalmente com o pagode, a gente teve as carreiras solos, que a gente não sabia dizer se o cara teve treta no grupo ou se ele queria ganhar mais dinheiro sozinho. Da onde vem minha pergunta? Você, como baterista, ganhava tanto quanto o cantor? Sim, eu sou... Tudo igual. Eu sou tinhoso, É. E eu ainda remontei as bandas, as duas bandas, porque eu tenho um lado mais empresarial, então eu acabava sendo mais... Eu acabava pegando esse lado mais empresarial. Eu escolhi o empresário, eu estava com o empresário. Me lembro Você de um era dia... o CEO da banda, assim? Se eu fosse, era, se o fosse único dar uma missão? o único problema é que eu era muito jovem. Eu era o CEO da banda, vamos dizer, num lado mais empresarial, que trazia, por exemplo, fui eu que... Negociou com a gravadora. Mas eu era muito jovem no começo. Então, por exemplo, Hanoi era complicado, porque eu tinha 17. Seus pais tinham... Sua mãe tinha que... Arnaldo Brandão, o cantor, ele tinha 40 e poucos, né? Já o resto da banda. Então, ali eu entrei pela porta da cozinha. Depois eu dominei. Depois aí a metade da banda saiu, eu remontei, eu chamei amigos meus. E aí eu falei pro Arnaldo, olha... ok, o Arnaldo... Ele me ligou, falando, Afonsinho saiu, que era o guitarrista. Falei, ok, deixa comigo, vamos remontar e vamos seguir. Mas de hoje em diante é o seguinte, eu e você ganhamos igual e mais do que o resto da banda. E eu e você somos os únicos que temos suíte. Eu fico numa suíte, você fica no outro, o resto da banda eu dividi quarto. Então eu sempre fui meio mais empresarial. O Heróis também já cheguei colocando assim... mas sim, eu ganhava a mesma coisa. E eu tenho outra pergunta para você. Quando a gente tá numa banda, na mesma linha do que eu falei do carreira solo, que aconteceram com vários e explodiram depois com nomes aqui no Brasil, a gente tem muito isso, né? Muito nome em carreira solo que explodiu e teve muito que morreu também no caminho. Mas quando você está numa banda, eu queria fazer uns paralelos com a empresa, né? Você pegar lá a Codex, né? E fazer um paralelo. Quando você está numa banda, 5 caras, vamos fazer uma banda clássica, acho que são 5, né? A grande maioria, 4 ou 5. O pop era em 4, né? O Heróis era 3. 3. Mas tinha mais um que era contratado. Tipo, Paralamas era 3 e tinha uns contratados. Isso, vamos lá, de 3 a 5 caras. Isso. Não necessariamente na mesma idade, você já provou pra mim. Você tinha 17, Antônio 40, né? Cara, você fazer todo mundo percorrer pela mesma frequência e o mesmo movimento é algo surreal. Não é à toa que grandes bandas tretaram, não voltaram até hoje, outras estão remontando agora depois de anos e etc. Como é que faz, né, numa banda para fazer todo mundo tocar a mesma vontade, o mesmo caminho? Porque na empresa hoje é motivado por outras coisas, carreira, dinheiro. No final você troca o seu tempo por dinheiro. Na banda ali tem muita coisa envolvida. Tem ego, tem vontade, tem paixão, tem hobby. Mesmo sabendo que você queria fazer sucesso. A música não era o que você... Não era ser músico. Como faz para ficar na mesma frequência todo mundo? Eu acho que tem uma figura que é absolutamente fundamental, seja em banda, seja em empresa, seja em qualquer grupo que trabalha junto e que quer suceder em alguma coisa, que é a figura do líder, né? Assim, tem que ter uma liderança aceita, bacana. Liderança é uma coisa fundamental, né? Assim, é ela que mantém a coesão de uma empresa também. Quem é o CEO da empresa? Qual é uma empresa é a cara do dono, não tem jeito. A cultura que ele tem, na verdade. Não é? E não adianta ser de mentira, porque hoje em dia as pessoas veem, né, a mentira. Por isso que a publicidade está acabando, né, diminuindo, piorando, ficando... nesse novo mundo, publicidade tradicional já não faz muito sentido. Aquela publicidade dos anos 80, né, que era... Simplesmente você faz uma fumaça de uma imagem do produto que não é verdade.
Absolutamente é de mentira. Aquele Coca-Cola é fantástico, não sei o quê. Coca-Cola é uma porcaria, né? Assim, ou Danone, enfim. O publicitário mentia mesmo, né? Era mentiroso. Uma mentira bem contada. É bonita, bacana. Mas isso... o mundo está mudando, né? Eu vejo muito uma mudança de consciência também. Assim, quem tem filhos menores sentem muito isso. Assim, essas novas gerações, elas vêm já com um chip diferente. Assim, elas pensam diferente. Elas não querem ter um BMW como eu, da minha geração. Né? Não querem ter coisas, elas querem experimentar coisas gostosas, viver coisas. Isso é fantástico, porque põe em xeque esse sistema capitalista que é tão... foi o melhor que a gente fez até agora, mas ele impõe muita dor na gente mesmo. Né? A gente tem que ganhar dinheiro, basicamente, para pagar a conta. Aquele rat race, né? Muito importante que todo mundo entenda que isso vai acabar. Assim. O rat race é uma expressão americana fantástica, que é você faz alusão ao hamster que fica dentro de uma gaiolinha, e dentro da gaiola tem uma coisa que ele corre assim para se exercitar. Só que ele corre e não chega em lugar nenhum. Né? É o rat race, que é a corrida de rato. Não chega em lugar nenhum, que é você trabalhar, que até hoje é isso, né? Tem um emprego, ganha um salário, que só dá para pagar as contas daquilo que você consome, etc. Porque você tem que consumir. Você tem que comprar um novo carro, nova televisão, a nova não sei o quê, e ficar pagando em prestação isso, e o seu salário só paga ou mal paga as suas contas. Então você corre, trabalha e não chega a lugar nenhum, porque nunca sobra dinheiro para nada. E esse é o rat race, é o modelo americano do pós-guerra, né? Que trouxe isso e que o mundo vive ainda. E o cinema cobriu isso por anos. Por anos, é. Mas isso está acabando, né? Porque as novas gerações não querem ter. Como é que faz? Se as gerações não compram, as empresas... Não vendem. E aí tem que se criar um novo modelo. Sim. É isso que a gente tá vivendo já começou e vai viver mais. O que é bom, gente, a gente está evoluindo. É porque é lento, né? Eu queria que fosse na minha geração, mas não é. Mas quando você tem essas conversas com a Mel lá, a Mel tá com quantos anos agora? Agora 15. 15 anos. É. Quando você tem essas conversas com ela, você vê uma disparidade, assim, Total. De pontos, absurdamente? Total. A preocupação dela, desde criança e até hoje, é com salvar o mundo, a natureza, os animais. É outra coisa, né? Eles vêm com outra filosofia. Não fui eu que ensinei, é quase que genético o negócio, não sei, é uma mudança de consciência. Eu gosto desse termo, assim, eu vejo esse shift de consciência, e isso traz uma coisa muito interessante. Não só a internet trouxe isso nos últimos 20 anos, nessa mudança que você tem acesso, você é o seu próprio canal de distribuição, né, do seu talento, como as pessoas... Hoje, a mentira ela é mais transparente. Né? As pessoas veem a verdade, a sua verdade. Né? As pessoas estão conseguindo ver mais. Eu explico isso de algumas maneiras, mas uma forma prática de explicar isso é que está tudo sendo filmado o tempo todo. Então, a gente vê aquele artista, né, que era um semideus lá na década de 40, de 50, que era um ser humano horroroso, né? Que depois sabe-se que ele é um horror. Hoje não dá mais, né? Porque a gente vê... o que era o Neymar no começo da carreira, a reputação dele, do Neymar no começo da carreira, e nos últimos anos, onde a gente começou a ver o lado humano dele, né? A reputação caiu muito, né? Assim, as pessoas veem hoje em dia a verdade. Sim. Por isso que a publicidade está em xeque, né? Não é mais fácil enganar todo mundo assim. A gente está vendo mais. Tem várias. Eu acho que também por isso shift de consciência. Então, mais do que nunca é importante a gente estar dentro do que a gente ama, porque quando a gente ama aquilo que está fazendo, está dentro do seu. Primeiro, você vai ganhar mais dinheiro hoje em dia. Segundo, que você é mais fácil de você fazer sucesso, porque as pessoas vão se conectar. Mais verdadeiramente, vão ver que é uma verdade, entendeu? Sim.
Agora eu queria fazer uma continuidade contigo, assim. Aos 24 você decidiu shiftar a carreira, sei lá como que a gente pode dizer, mudar. Também não deixava de ser muito próximo. Você vai pro cinema. Você vai pra dramaturgia. Aos 24 eu levei uma pancadona. Mais um soco na boca. Um socão. Foi o primeiro, né? Mas o Leone resolveu fazer carreira solo. Ele era 10, 15 anos mais velho que eu. E eu já não tinha bandas, né? Eu era heróis da resistência. Eu era um herói, né? Eu tinha 24 anos, né? Novo ainda. Então eu era aquilo, né? Quando eu não tenho mais aquilo, eu não era nada. Eu fiquei absolutamente perdido. Foi uma pancada. Eu me lembro que eu tinha uma crise de ansiedade com 24 anos. Eu estava com a minha namorada. No dia seguinte dele ter anunciado isso para mim, eu falei, porra, fodeu, né? Agora não tem como continuar herói sem o cantor da banda, né? Acabou. Aí eu tive essa crise de ansiedade de não saber mais para onde eu vou, o que eu faço da vida. Mas aí, a minha namorada era a Maria Mariana, que eu já estava inserido nesse mundo no Rio de Janeiro, mundo artístico, né? De atores também, etc. Tal. O Rio de Janeiro era um ovo nessa época, né? É muito menor que São Paulo, e a galera é mais menor. Então, você conhece todo mundo. Então, eu já estava muito inserido. E ela trazia esse lado... Ela já era atriz, né? Já tinha feito novela, etc. Tal. Então, a gente começou a ter ideias juntos, de fazer coisas juntos. E aí, assim, a gente fez. Fizemos várias coisas. Lançamos um livro, que foi um best-seller. Aí viramos um casal extremamente famoso, daqueles que está sempre nos canais de televisão, dando entrevistas, etc. Tal. Escrevíamos para revistas, escrevíamos para, enfim, Ilha de Caras. Foi nessa época que durou aí 5 anos isso. Foi nessa época que eu conheci a fama, que as bandas eram um sucesso. Tocava para 10 mil pessoas, quase todo Jogava dia. baqueta. Jogava baquetas, né, em ginásios e etc. Tal. Mas era lenha, porque era show quase todo dia, cara. Assim, eu me lembro que às vezes eu voltava para casa uma vez por mês, assim, ou menos. Resto estrada, ônibus. Eu ainda morava na casa da minha mãe, né? E não voltava mais, né? Eu ficava na estrada direto, né? Hotel, avião. Nossa, eu andei mais de avião do que... Nossa, como eu viajei nessa vida. E depois você tinha um cara que carregava as coisas da bateria pra você, né? Sim, claro. Nessa época já tinha os holds, né? Já tinha uma estrutura. Mas aí, voltando para... Aí eu comecei a fazer... Foi essa fase que eu me recriei numa nova profissão. Mas você deu um pingo de final no Heróis. Acabou. Entregou a baqueta, entregaram... E eu não tinha mais a música e eu nem queria ser músico. Entendi. Eu não queria continuar como baterista, entendeu? E eu tinha... Aí eu comecei a ver o que eu tinha. Eu tinha uma oportunidade, né, ali de novos projetos, ali na dramaturgia. Eu chamo de dramaturgia porque... Aí a gente fez o seriado. O seriado Confissões de Adolescente era uma ideia dela que ela tinha feito um livrinho. E esse livrinho já estava vendendo. Quando eu chego ali, quando estamos namorando, e aí resolvemos trabalhar juntos, né, virar um casal que vira o casal símbolo da geração 90, né, eleito pelo Globo, enfim, jornais, etc., pela mídia. Eu sugiro para ela, cara, vamos fazer um seriado. E o Daniel Filho, que é um grande diretor, já estava querendo os direitos para fazer um seriado, isso aqui, mas a Mariana ela não queria nada disso. Mas aí eu empurrei, eu com minha visão mais empresarial, eu já tinha na banda, empurrei o seriado, falando, vamos fazer, é legal. E foi um puta sucesso. Eu nunca tinha escrito nada, e eu escrevi junto com a Mariana, mas a Mariana estava sempre trabalhando muito, estava em novela, estava não sei o quê. Então, eu acabei escrevendo muito sozinho. A maioria dos episódios. Foi um aprendizado escrever roteiro, né? Você nunca tinha feito um roteiro na vida? Nunca tinha feito, Obviamente que eu comecei meio mal. O pai da Mariana era diretor, né? Ajudava, enfim. Mas a gente criou os episódios, né? Pelo menos o tema, etc. Criamos ali junto. Foi muito bacana. Foi um trabalho conjunto com pessoas incríveis. A criação do seriado. Você lembra quantos episódios chegaram a ter ou não? Então foram 2 séries, né? Uma pela TV Cultura e a segunda pela TV Bandeirantes com a TF1. TF1 é a Globo da França. E, inclusive, a gente filmou, porque era película,
filmou na França, em Paris. E foi uma época que a gente foi morar em Paris. Moramos em Paris um tempo, um período. Foi muito bacana, assim. Então estourou, essa série foi muito famosa, lançou Débora Seco, o primeiro trabalho da Débora Seco, né? Ingrid Guimarães, pô, foi incrível, assim. E mais do que isso, o casal ficou famoso, então eu fiquei muito jovem, né? Obviamente que eu gostei disso. Você ganhou mais dinheiro na banda ou... Eu sempre vim ganhando mais, assim. Ali a gente ganhava mais do que na banda, mas eu ganhava legal na banda. Ganhava legal. E era por roteiro? Como é que funciona quando você escreve algo? Porque era tudo novidade para você. Você sabia negociar com uma gravadora. Aí você foi negociar com uma grande TV, com o Daniel Filho, compra de direitos. O Daniel pilotou mais isso, claro, né? Ele era o Daniel Filho, eu um jovem de 24 anos. Enfim, que não conhecia. Mas, sim, eu estava aprendendo, né? Estava ganhando de onde viesse, né? Você chegou a atuar em algum momento da série? Até fiz um papelzinho, mas não. Mas sabe que aí tem uma época que eu decidi que eu podia ser ator, queria ser ator. E eu consegui entrar na oficina de atores da Globo, que era uma coisa que eu não sei se existe hoje em dia, mas a Globo escolhia, sei lá, 20 pessoas, 30 por ano, para fazer uma oficina que durava 6 meses, 7 meses, 8 meses. Dali os atores iam para... Então era imagina a peneira para entrar na oficina de atores da Globo, né? Você gosta de uma peneira. Sempre assim, conhece, não sei o quê, blá, 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 mas a moça lá que resolvia no final, eu conversei com ela, ela gostou, eu entrei, cara. A minha turma tinha Murilo Benício, assim, eram 10 pessoas, né? E eu não fui até o final. Mas não, esse é outro caso. Então, eu não era ator, eu não queria ser ator. E quanto tempo dura até... O ator nesse mundo, o ator é como se fosse o soldado. Não é o que aparece para o público, né? Mas o ator é o último... Assim, quem manda é o diretor. O diretor é o... No jogo de xadrez é o peão mesmo. É o peão. É a linha de frente. Eu tinha um pouco assim, eu não quero ser... Quero ser diretor, se for o caso, mas ator não. Enfim, bobagem. Bobagem mesmo. Mas, enfim, testei várias coisas. Mas estava nesse mundo de dramaturgia, foi muito bacana. A gente estava muito bem, ganhando muito bem, com projetos legais. E aí o casamento começa a ruir. Até porque, tadinha, ela tem toda a razão. Ela não queria nada disso. Quem queria era eu. Ela queria casar e ter filho. Eu não, eu queria fazer sucesso de novo. Eu tinha ambições, né? Era jovem, enfim. E aí começa a ruir, e aí acaba o casamento. Quando acaba o casamento, acabam todos os projetos, né? Acaba todo o dinheiro, todo o fluxo. Eu não tinha música, e aí não tinha nada mais. Foi aí que eu volto para casa da minha mãe com 30 anos de idade. E não dá mais para ser um casal, né? Símbolo, porque o casal acabou. Praticamente William Bonner e Fátima Bernardes da época se separaram, né? Eu acho que, mas e ela não queria, né? Eu empurrei. Tanto que quando ela se separou, ela foi morar uns 20 anos no interior, desapareceu do mundo. Assim, tadinha. Desculpa. Aí a gente chega no porão e você ali começa a enxergar a oportunidade. Aí eu começo a me encantar com uma coisa que estava chegando, chamada internet, e o digital, e as possibilidades. Que ano aí? 1996. 96. Porque aí... A internet ainda era um negócio muito difícil. Você já conseguia comprar, né, a internet, um modemzinho de 3.600, sei lá qual era o número. Mas era caro o computador, né? O Windows 95 tinha acabado de sair. Também era um sonho, assim, você conseguir era bem jogar BBS. um 95 num 386 era algo surreal. Mas já tinha, por exemplo, a BBS, que era uma coisa meio... pela internet, né? Mas não tinha interface bonita, era meio DOS, assim. Mas era um grupo de discussão, tinha essas coisas já. Já era, né, o início. Mas a gente... E tinha uma turminha, né? Que é a turma que está aí, presidindo a empresa. Então, eu me lembro muito da gente conversando, essa turma conversando o que seria, o que viria. A gente falava muito do Netflix, né? Não existia nada próprio, né? Imagina. Mas a gente ficava falando assim... Porque, olha, pensa que situação que a gente vivia. Era tudo broadcasting. Não existia
interatividade. Não existia duas mãos. Você não clicava em nada. Era tudo a Rede Globo te mandando, o rádio te mandando. Não existia nada interativo. A internet traz a possibilidade de você responder alguma coisa. Pausa, pelo menos. Ou, sei lá, muda. Então, a gente ficava pensando assim, um dia a gente vai ter um lugar que a gente vai poder ver o Jornal Nacional a qualquer hora. Porque vai estar gravado lá online, streaming, a gente vai ver, enfim. Imagina, né? O Netflix, hoje em dia, você vê tudo a hora que você quiser, da forma que você quiser. Não existia isso. Você ligava a Globo e via o que estava passando naquele canal. Eu me lembro muito de chegar de show, ainda ativo, né? Assim, 3 da manhã, e finalizando o Corujão da Globo. Clássico. E aí acabava. E aí eu ficava lá no quarto, 4 E da agora? manhã, e agora? Porque eu tô sem sono ainda, né? Não tinha um Netflixzinho, assim, não tinha nada. Incrível, né? Então, isso, Hoje a Mel tem o 96. controle remoto na mão dela, que foi uma das grandes invenções, mas ela tem de fato o controle. A Mel tem um celular na mão. Eu sei que você pode dizer que é o problema. Eu acho que é incrível. A gente sempre teve vício em audiovisual, né? Antes da internet, a gente ficava grudado na televisão. Antes, ficava grudado no rádio. O audiovisual é muito mais forte. Então, a Mel não vê televisão. Ela não tem televisão no quarto dela, em lugar nenhum. Ela tem uma televisão gigante na sala, ela nunca vê. A gente está na sala, ela está vendo filme, mas no celular. Tudo celular, celular. Falando com os amigos, vendo filme, né? Tudo celular. A vida que ela anda assim, como qualquer jovem. Né? Tendo o pai artista, que passou pela música e pelo cinema, ela tem alguma declaração já assim do que ela gostaria de fazer? Não. Não? Mas não arte, acho que não. Não arte. É. Porque eu acho que eu, como artista, eu sou mais um empreendedor do que... Esse artista também... Claro, eu sou um criativo, etc. Tal. Mas eu sempre passei para a Mel essa questão de você ter objetivos, traçar plano, concretizar. E a mãe é pior ainda, a mãe é super de trabalho, de processo. Tudo bonitinho. Então a Mel é muito processual, muito, não é de artista. Assim, não. E por que eu te perguntei isso, né? Porque a gente vive num mundo que, se a gente fizer um paralelo, né, da empresa que você tem hoje, até guardei aqui, né? Hoje tudo é filmado, tudo é registrado, tudo tem histórico. Né? Você não precisa esperar Tem gente filmando em qualquer lugar, no banheiro, em qualquer lugar. Filmando o tempo todo. Não tem como ser mentiroso. E aí você vai lá e me monta uma empresa que vasculha isso, vê a reputação. Para poder dizer pro cara, por exemplo, o governador, o último, na última eleição, ele falava assim, não, os prefeitos estão comigo de São Paulo, os prefeitos de São Paulo estão comigo. E a gente mostrava, cara, não é isso que eles e os amigos dele estão dizendo. A gente está aqui vasculhando, está pegando que não é bem isso não, hein? Cuidado. Para dar uma visão mais verdadeira da situação. Sim. E óbvio que governos e políticos precisam disso, né? Até para entender qual é a insatisfação. Né? Poupa Tempo é um cliente nosso, né? Então, qual é a insatisfação real das pessoas, né? Seja por um monitoramento simples, né, do que estão dizendo. Você faz de tudo, de rede, de... Sim, mas o principal é essa análise estratégica, que não é só colher dados, né, de tudo que está sendo dito na internet, nos jornais, na imprensa, e às vezes até a gente vai mais, dark web, etc., tal, quando precisa, né? Mas colher os dados não é suficiente. Eu te mostrar um dashboard eu preciso analisar para o cara. Eu preciso... isso que a gente está vendo é o seguinte. Vai dar problema nessa área aqui do seu governo, que a gente está... Inclusive, essa previsão de tendência de problemas, né? Que é isso que é valioso, né? Porque monitoramento todo mundo faz, né? Você tem ferramentas que ficam olhando o que estão dizendo, enfim. Independente se um governo mais centro, direita ou esquerda, a metodologia é a mesma. Também, né? Empresas também. Vocês também vasculham? Vasculhamos e temos um score de reputação que a gente compara com qual é a percepção da sua marca ou do seu produto, né? E a gente compara com o concorrente. E a gente dá uma nota. Olha, tem uma metodologia com pilares, né? E aí, se sua nota de 0 a 100 é 80, 70, mostra quais os pilares que não estão funcionando.
É como se eu analisasse a jornada do consumidor com aquela marca. Todos os pontos de contato de uma pessoa com a marca, né? Vai no site, Vocês fala com o utilizam site. NPS também? O Net Promoter Score, Não. detrator, Não. promotor? A gente faz o nosso, né? A gente Entendi. trabalha, porque aí dentro de uma metodologia nossa, então não daria para usar do outro. E mais do que isso, a gente não dá só uma nota, a gente dá a nota e compara, e dá uma nota para o concorrente, que aí baliza laranja com laranja, né? Compara laranja com laranja, mesma metodologia. E mostra, cara, seu site tem uma experiência péssima. Então a gente aponta onde tem que ser mudado. Isso para uma empresa, né? Para uma marca. Não só diz a tua nota é tal e pronto. Não, a nota é tal porque nesses pontos aqui a experiência não é boa do seu consumidor. Então para melhorar, de fricção, né? Para melhorar você tem que melhorar isso, refazer ali, fazer melhor aqui. Por incrível que pareça, tem grandes empresas que não moderam até hoje. Né? A pessoa fala lá e ninguém... Não. Eu já tive casos de reclamar. O próprio Reclame Aqui se tornou uma rede social que você, como consumidor, é ouvido. Eu cansei de colocar coisas lá e depois de 90 dias alguém me responde e tenta reverter, porque a nota já danificou a reputação. Cara, depois de 90 dias eu já tô mais do que irado. Eu nem sei qual que é o próximo passo de irado. Né? O cara me ligou, eu dei risada. Eu falei, cara, nem lembro porque que eu tava irado. Desculpa, mas não vou arrumar a nota também, não. Não, porque 90 dias depois. 90 dias, entendeu? Melhora você, né? Tá aí, claramente. Isso, acho que fica aí um retrato para você melhorar Óbvio, o seu... a gente sabe que como empresário, como empreendedor, não é fácil. A gente falha, a nossa própria empresa tem falhas. Né? Mas é bom quando alguém faz um mapa das falhas e aí a gente já faz também a mudança, né? Sim. Que é um trabalho mais de agência digital, que é mais comoditizado, vamos dizer assim. Mas, pelo menos, o cara encontra uma solução... Inteligência artificial 300. é inevitável no seu produto. Bastante. O chat GPT escreve muitas das análises. Engraçado, né? Que legal. Junto com os nossos analistas. Sim. A gente não conseguiu ainda não ter analistas de peso. Porque eu acho que o feeling, a palavra feeling do americano, eu nem sei a tradução literal, assim, mas coisa que a inteligência nunca vai ter. E a gente levou tempo porque, por exemplo, política e governo é muito específico, né? Então, a gente levou tempo para realmente ter uma entrega boa. A verdade é essa. Porque tem que achar qualidade humana ali de pessoas que entendem de governo. Não, e política não é cartesiano, né, Gali? Não, o cara muda de partido e de lado conforme a banda toca. Né? Não tem muito... Dependendo de que você está vasculhando, né? O cara trocou e você simplesmente perdeu o seu algoritmo do caminho que estava indo e de repente o cara mudou o rumo. Eu acho que uma das coisas mais valiosas que a Codex faz não é dizer, olha, tem uma crise acontecendo aqui. Ok, até ele sabe, né? Provavelmente. Agora, vai acontecer uma crise, a gente... O departamento de vai dar merda tá na vai Codex. Vai dar merda. E ninguém tá vendo ainda, né? A gente está interpretando sinais. E isso é legal, né? Assim, é muito bacana. E você acha que isso é aplicado ao CPF das pessoas? Daria para fazer também? Então, o score a gente quer fazer também. Porque você sabe que... Influencer precisa saber qual é a força dele, né? Aí vem um negócio que eu vou te contar aqui ao vivo e acho que tem uma grande oportunidade, você deve estar muito mais na frente que vários, né? Eu cuido de muito projeto que às vezes tem que contratar o host. Quem é que vai representar a sua marca? Hoje na publicidade, a gente tem aí, sei lá, o Otaviano, a Flávia, a Alessandra, e eles são repetidos por vários lugares, o Marcos Mion e vários outros nomes que você vê ele em várias marcas. Sim. Isso já me dá um sinal que existe uma dificuldade de saber qual nome vai representar a sua marca. E quando você pega um nome bom, a empresa também faz merda. O exemplo lá que aconteceu com a Friboi, com o Tony Ramos, né? Na parte da influência, o que está acontecendo? Quando eu pego alguns projetos, que nem eu fui fazer um podcast da Petrobras, quem vai ser o host dessa temporada? Acabou de trocar o governo. É super perigoso tocar num assunto governo, Petrobras, uma empresa pública-privada. Super. Cara, você tinha que puxar a capivara literalmente, né? Não sei quantos anos você tem, talvez você não sabe o que é o termo puxar capivara, mas puxar a história inteira. Principalmente os problemas, né? Principalmente os problemas daquele influenciador, daquele host. Isso. Porque, cara, a galera acha. Isso a gente e fica faz, incongruente, né? Basicamente. Mas a gente está criando agora esse score de pessoa física, né? Mas eu quero testar lá, quero rodar. Como se fosse o score do Serasa do seu crédito.
Pra né? sua reputação. A gente está entrando nesse business que eu acho bem interessante. É uma metodologia de comparação. E quando você compara com outros, aí você está balizando. Porque uma coisa é dizer, é 80 o seu score, que a gente viu ruim aqui e aqui. Outra coisa é 80 e o outro é 70. Aí comparo certinho, aí você está falando, ok, então está me comparando com... Traz uma balização do score, né? Banana, né? Banana. Agora, antes da gente, como a gente já conheceu um pouquinho do seu momento atual, eu queria voltar lá em 96, BBS, você conhece, tem acesso, mas eu, conversando um pouquinho antes contigo aqui, eu vi que você tem um faro e aproveitou muito esse seu faro de beber de uma fonte de fora, de estar ligado o que está acontecendo em Nova York, que na época era a bola de cristal do mundo ali, né? Como é que esse negócio da internet, de saber que um dia a gente ia dar play e assistir o Jornal Nacional do jeito que a gente queria? Eu te conto a coisa mais louca do mundo. Eu acho que é uma boa história, é bem a cara de empreendedor fazer isso, mas olha só o que eu fiz. Eu não falava inglês. Really? Mas eu falava um pouquinho de francês, porque eu tinha morado na França, etc. Tal, então, não me sentia tão. Um tão verbo mal. to be ia, vai. E quando eu falei com a primeira empresa, que eu estava lá no porão, e aí voltou uma empresa que a gente tinha falado antes, mas aí veio uma oportunidade, que é a Todo Esporte, e eu falei com o CEO, e aí ele falou comigo em francês, porque ele falava francês. E eu me virei, não sei o quê, eu sei que eu consegui que ele me chamasse para ir em Miami. O headquarter, a central era Miami Beach, era mais barato na época. Fui para Miami por um fim de semana, sexta, sábado e domingo, 3 dias, dentro de uma sala a startup estava meio começando, mas já tinha investimento alto, não sei o quê. A ideia era ser um portal mundial de esportes, né? E com sites oficiais também. E nem tinha o nome de startup, né? Sport. Acho que nem tinha essa. Eles usavam, os americanos usavam startup. To do sport, todo esporte, né? Isso foi a primeira. E aí eu chego lá, eu não falo inglês, e as reuniões o dia inteiro em inglês. E eu não vou dizer que eu não falo inglês. E aí eu passei 3 dias, ninguém soube que eu não falava inglês. Eu ficava eu não entendia porra nenhuma, estavam falando. Of Eu ficava, course. yeah. Oh, yes. Não. Very good. 3 dias, cara, foi a coisa mais cansativa e louca que eu fiz na vida. Mas eu saí de lá como CEO do Brasil, da América Latina, e aí eu fui correr atrás, né? Fui estudar inglês. Cara, assim... Você chegou a gravar ou não? Doido, ficou na sua né? cabeça e ponto. Se os caras estavam falando mal de você ou não lá e você concordou, ficou pra história. A gente que não fala inglês, a gente fala yes, fala não sei o quê, a gente entende, né? O que o cara tá falando. Mais a ou mímica, menos. o corpo diz muito também, né? Acho que... Teve uma hora que o CEO estava no último dia, nos últimos momentos, ele notou que eu nunca falei nada, né? Em 3 dias. Aí ele me perguntou, o que você acha, Edmar? Aí eu travei. Mas... Aí ele falou, ok, falei alguma coisa em francês, assim, qualquer bobagem, que eu não estava entendendo nada que eles estavam falando. 3 dias já tinham andado com um monte de plano, que eu não entendi nada. Cara, me virei. Empreendedor é isso, a gente se vira também. Quando não está perfeito, não está estruturado, Sim. a gente rebola, né? A gente rebola. Tem algumas frases, assim, que durante muito tempo, principalmente bebendo da fonte de startup, de você ser rápido, ser ágil, trabalhar com inovação, o feito é melhor que perfeito. Né? Executar. Ideia boa é ideia executada. Just do it, né? É coisa de ação. Sim. Haja. Isso. Não importa se você está deprimido, se você não acredita, tanto faz. Se você acredita ou não acredita, enfim. Se você fizer, vai acontecer. Mas até chegar nessa startup ali, você começou na garagem de casa, porque você também teve uma das primeiras agências digitais do Brasil, né? A primeira coisa que eu fiz foi... me encantei, depois que passou, sei lá, uns meses, que passou aquela pancada inicial de ter, aos 30 anos, perdi tudo, né? Aquela glamour todo, e viver num quartinho trancado. Eu não saía na rua. Assim, e o mundo me esqueceu também. Ninguém me ligava, eu desapareci, né? Depois que eu assimilei isso, eu comecei a ver a internet, comecei a achar muito interessante, muito bacana. E tinha 2 amigos voltando de Nova York.
eles são amigos antigos e os dois fizeram um curso sobre internet na Universidade de Nova York, lá, NYU. E aí eu comecei a conversar com eles. E aí vai um pouco essa coisa do meu nada é impossível e sonhar alto sempre, né? Eu falei, cara, vamos montar uma empresa. Nunca tinha montado. Vamos montar uma empresa para esse novo mercado de internet, que a gente sabe que vai bombar, já está começando. Já se falava muito, né? Assim, de internet. E aí a gente monta. De novo, montei que nem a banda de rock, numa garagem. Uma amiga emprestou uma garagem na casa dela. Garagenzinha, pequenininha, assim, pequena. Botamos um computador, uma linha de telefone e 3 mesas. Essa era a minha primeira empresa de internet, com 2 sócios, a Marta e o Michel. E, enfim, aí fomos embora. E aí eu fui atrás de personalidade, que eu vinha da música, né? Então eu conhecia, para ver se dava uma bombada. E a gente assinei lá com o Ronaldo Fenômeno. Tinha o Ronaldo Fenômeno e tinha o Romário. Aí o que eu fiz um dia? Eu peguei o telefone e liguei para o Ronaldo Fenômeno. Consegui o contato do empresário, chamava-se Alexandre Martins e Reinaldo Pita. Eu falei com o Alexandre Martins, empresário do Ronaldo Fenômeno, na época era uma coisa gigantesca. Sim, assim. sim. E falei para ele assim, eu sou a internet. Porque a internet já estava falada, eu sou a internet, o garoto da internet, né? Cara, a gente vai lançar o site oficial, o primeiro site oficial do Romário. Mentira, eu nunca tinha falado com o Romário, porra nenhuma. Cara, o Alexandre ficou assim, não, eu não admito isso de jeito nenhum, o primeiro vai ser o Ronaldo. Eu falei, mas eu já falei, mas a gente faz o do Ronaldo também. Ele falou, de jeito nenhum, você vem para cá agora. E eu fui, me desloquei lá de onde eu morava, fui para o centro da cidade, no Rio, escritório dele, entrei no escritório dele, e ele falou, você vai fazer o primeiro site, vai ser do Ronaldo Fenômeno, primeiro site oficial de um grande personalidade aqui no Brasil, né, de jogador de futebol, primeiro com Mundial, certeza. Mundial. Eu falei, tá bom, eu passo na frente e faço do Ronaldo. Ele falou, e quanto é que custa isso? E eu não tinha pensado nisso, eu não sabia. Na hora eu chutei qualquer coisa, eu falei, 12 mil reais, 12 mil. Ele falou, aí ele pegou o telefone, ligou numa outra sala, falou, fulano, quanto tem no caixa aí? Traz 12 mil aqui para mim. Botou o telefone e entra um cara com um pacote de dinheiro. E foi assim que eu fechei o Ronaldo, sem assinar nenhum contrato. Nem escopo, nem porra nenhuma. Nada, assim. Eu saí de lá com um pacote com 12 mil reais e fechei o Ronaldo Fenômeno. E nós lançamos o Ronaldo. E aí, obviamente, quando eu cheguei em casa, eu liguei para o empresário do Romário. Pô, já fechei o Ronaldo. Ele falou, tem que fazer o Romário. Eu falei, vamos... E aí fechei os dois. E aí lançamos os dois. Mas o primeiro foi o Ronaldo, realmente. Quando a gente lançou, a gente ligou para a Globo, sem menor expectativa, né? Falei, a gente vai lançar no dia tal, na hora tal, a gente vai abrir o site oficial do Ronaldo, etc. Então, cara, veio os caminhões do Jornal Nacional para filmar aquela empresinha na garagem, né? Que só tinha uma tela de computador. E aí botaram aquela câmera enorme na frente da tela e a gente ficou passando as páginas do site. Foi a primeira matéria sobre internet no Jornal Nacional. Que legal! 1 minuto e não sei quantos segundos de matéria sobre o lançamento do site Ronaldo. Bombou a minha agencinha, obviamente. E aí fomos embora, fizemos site. O que tinha que fazer na internet naquela época era site, viu, gente? Não tinha publicidade. Foi só em 98 que começou o primeiro banner. Então, e site meio estático, assim, também, né? Assim, quem somos, depois veio onde o Flash, estamos. Aí o Flash deu uma... Depois o Jobs Depois o Jobs matou, falando não gosto de Flash. Mas, enfim, aí... Nenhum dispositivo Apple roda Flash a partir de agora. A 10 minutos cresceu. E aí, chamava 10 minutos. 10 minutos. Uns anos depois a gente foi vendida para a Ogilvy, virou a Ogilvy Interactive aqui no Brasil. Então teve uma história um case bacana, né? Seu primeiro exit de empresa. Teve dificuldade, não dava muito dinheiro, a internet estava ainda... Os modelos de negócio da internet não tinha, né? Ainda mais naquela época, não tinha nem publicidade, então ganhava dinheiro como, né? Até ali você já tinha entendido que acabou
a fama e a TV e a parada e você já se tornaria um empresário? Porque a fama é diferente, né? Talvez você teria até tem mais sucesso hoje do que você teve naqueles momentos em quesito de reputação, dinheiro, né? Quantas famílias você acaba ajudando diretamente com o seu CNPJ, mas acaba aquele glamour de TV. Cara, Aí vem aquela pergunta, você já tinha dado seu último autógrafo nesse momento? E eu dei tanto. Nossa, eu fazia aquelas filas, né? De centenas de meninas, né? No final do show. E a gente ficava, né? Eu fazia questão de que a banda toda ficava. A gente ficava 3 horas, às vezes, né? Autógrafo, beijinho, beijinho, beijinho. Mas eu acho que eu fui amadurecendo, né? E mudando. Quando veio o lado empresarial, eu acho que sempre tem uma dor, né? E é uma coisa minha, assim. Foram 3 vidas, né? Bem diferentes, né? Na música tem uma turma específica, né? Eu vivia na casa do Djavan, né? Com Caetano, Veloso, Lulu Santos. Era a turma, né? Quando eu saio disso e vou para outra turma da dramaturgia, dos atores, eu não falo mais com essa turma, sumiu. E quando eu saio daqui e vou para o empresário, eu nunca mais falei com ninguém, eu não sei porquê. Eu vou indo adiante. Acho que é isso. Você tem um WhatsApp de alguém desses nomes aí? Não. Não? Não. Já é uma página virada. Assim. Então vou falar o quê com isso? E aí, cara? Época boa. Não, eu detesto passar. Eu tenho isso, assim, é pra frente. Assim. Pra frente. Quebra o retrovisor, né? Eu tenho uma maluquice, por exemplo, que eu nunca guardei nada, meu. Eu não tenho nada. Nenhum recorte, as revistas. Uma coisa que eu fiquei pirado de encontrar é essa reportagem aí, ó. Essa reportagem do essa eu tenho. Você tem? Tenho. Que é uma baita reportagem, um baita case. Tenho, com o Chapelain lá, ou sei lá, era o outro. Isso é pra passar pro Ronaldo Fenômeno vai lançar o seu site em várias línguas. Mentira, porque a gente não fez língua nenhuma, ficou em português só, mas foi o máximo, assim, bacana. E vocês tiveram problema com o servidor, né? Os caras dos Estados Unidos ligaram lá, Cara, né? a gente estava hospedado no maior host nos Estados Unidos, onde eles hospedavam, sei lá, a empresa IBM, não sei o quê. Caiu. Os servidores caíram. O que é o Jornal Nacional? 1 minuto e meio de... O Jornal Nacional tinha uma audiência de, sei lá quanto era... A Globo era tudo, né? Era a audiência toda, né? Do Brasil. Sim. Todo mundo parava para ver o Jornal Nacional. Você dá um endereço de internet ali, isso já foi em 98. Cara, vai todo mundo, né? E o Ronaldo chegou a estampar... Em 98, o Ronaldo estampou praticamente tudo. De jogo de videogame a... 98 foi o ano do Ronaldo. Em questão de segundos, os servidores tiveram que aguentar milhões de requests, né? De pessoas entrando isso aqui. E eles ligaram pra gente. A gente ainda estava naquele garagenzinha lá. A gente recebe um telefonema dos americanos lá do hosting, blá, blá, blá. E os caras falando, cara, o que aconteceu aí no Brasil? Vocês derrubaram os Estados Unidos, assim, basicamente. que isso? O que está acontecendo? Que loucura. Agora, a gente avançando um pouco mais para o final desse papo, que, por sinal, aí você, sonhador e sonhadora, deve estar amando, assim como eu, essa conversa. Eu queria saber de você, assim, se você pegar essas 2... caídas, esses 2 socos na boca. Teve mais um que foi pior ainda, mas enfim. Eu te conto. Não, então, me conta esse terceiro aí. Depois teve mais. As empresas foram indo bem, em 10 minutos, enorme. Eu montei mais 2. E cheguei a montar, peguei um andar inteiro, cara, na Faria Lima, aqui, incrível. Em cima do Rubaiá, eu almoçava no Rubaiá todo dia. Tava com muito dinheiro. Bacana mesmo. Montei um grupo chamado Grupo Gale de participações em investimentos. Tinha 3 empresas, 3 iam bem, etc. Tal. De novo, coisas da vida, né? E foi nessa época que eu ia ter a minha filha, né? Engravidamos e aí, 2007, 2006, sei lá, uma coisa dessa. E eu sei que no final desse ano as empresas foram muito mal. Não, antes disso, a gente vai ter a nossa filha, né? Vamos para o hospital, rompe a bolsa, a gente vai de madrugada, super... Porra, né? Eu tava muito forte, assim, muito poderoso, né? Muito bem sucedido nos negócios,
minha filha nascendo, meu primeiro filho nascendo. Chega lá, minha filha morreu, né? Não consegui ter, né? E dali eu despenquei, né? Minhas empresas morreram. Caraca. E eu voltei para casa com a minha esposa, de novo. Bom, pelo menos eu não zerei de dinheiro. Eu tinha uma reserva, mas a gente ficou ali quietinho em casa. Balançou forte. Cara, minhas empresas quebraram todas ao mesmo tempo. Coisas da vida. A vida traz, gente. Isso aqui é a questão. Mas, independente do que a vida traga, se você vai cair de joelho, tá? Como diz o nosso querido Sylvester Stallone, o Rock, ele fala isso, é muito bonitinho. Não vou dizer que o Sylvester Stallone é o maior filósofo que eu conheço, não, mas o personagem fala isso. A vida não é sobre você ser forte o suficiente para não cair. Isso não existe. A vida vai te bater no lugar certinho. Cada um tem um lugar e você vai cair de joelho. A vida é sobre você cair de joelho, se levantar e continuar caminhando. Keep moving forward. Porque aí você chega de novo, Sim. Você reconstrói, e vem um momento muito bacana. Aí eu tive minha filha, a gente fez esse plano, isso foi um plano mesmo. A gente vai ter essa filha. E aí vimos qual era o problema, tentamos, né, cercamos uma coisa e tivemos a filha. Eu voltei com as empresas e hoje estou muito melhor que estava. Sempre vou para cima, mas Sim. tem as quedas do caminhar, né? Quem está caminhando e indo atrás de objetivos vai caindo no meio do caminho. Se você levanta e continua caminhando, você atinge o objetivo. É basicamente isso. A gente aprendeu aqui, né, Gali, sobre o método em si, que é o reconhecer, né? É você ter clareza do que está acontecendo, você ter um plano, a gente falou do plano chuvisco, você tem que ter o primeiro passo, a ação e criar a frequência, criar um movimento. Você tem que ter... exatamente. Nesse método, a gente aprendeu como se levantar. Eu acho muito importante dar a mão, assim, porque eu sei da dor que é quando a gente cai, né? E todo mundo cai, né? Alguns mais, outros mais feio ou mais bonito, mas todo mundo cai. Para cada um, a queda é a pior que existe, né? Não é a do outro. Enfim. Se você fosse tirar um aprendizado de todas essas quedas, qual é a que você coloca assim como, cara, isso provavelmente nas próximas décadas eu não vou fazer mais, eu aprendi bastante com isso. Se você fosse escolher uma desses aprendizados aí. Eu acho que as quedas também vêm de erros nossos, né? Não é só a vida que aponta para você e fala, vou fuder. Te passa uma rasteira. Vou fuder esse cara agora. Esse Deus, né? Esse aqui eu vou... Aqui em São Paulo tem uma expressão, como é que é? Livramento. Né? Não, isso aqui vou livrar. Foi livramento. Foi livramento. Esse aqui eu vou fuder. Não, a gente é co-criador da nossa realidade, né? Isso eu aprendi muito com física quântica. Quem não tem muita religião, assim, e quiser ir mais pela ciência, a física quântica já começa a explicar como a nossa atenção, né, modifica o experimento, né? Isso em física quântica tem muito isso. A gente tem força de manipular essa nuvem, né, de energia, porque tudo é energia, a gente está... Então, emanando, né? É a gente que faz, né? Então, assuma essa responsabilidade. Como diz o Freud, falou isso que é bonitinho, né? Alguém perguntou, o que você espera da humanidade? Eu espero que a humanidade grow up, que é amadureça, cresça, e saiba que é ele que faz, é o indivíduo, você que faz, pô. Não é o Deus, o Jeová, a gente está sempre, a humanidade sempre colocando no outro, né? Numa força divina. Não, é a gente que faz. Então, nossas quedas, óbvio que a gente tem cocriação nisso, né? Parceria nisso. E eu sei, por exemplo, mas aí cada um tem as suas questões, né? Eu acredito muito, obviamente, em análise, né? Porque meus pais eram psicanalistas e tal. Mas algum nível de ir atrás e de ganhar consciência de você é fundamental. Porque senão você repete erros e não toma consciência deles. Eu sei dos meus erros. Eu sei que eu ajudei
Não a morte da filha, que realmente aí não tem... É difícil de explicar, mas algumas quedas de empresas fui eu que deitei no sofá da vovó, ou que bobeei, enfim. Então, eu acho que é um processo. A vida é um processo, né, gente? A gente não chega no lugar e agora eu tô. Não, você morreu, então, né? Não existe fim do jogo, né? Não, é esse processo. E o processo, no processo, você tem que ir atrás de se conhecer, né? Acho fundamental, porque aí você vai elaborando e melhorando e conseguindo ir mais alto nessa escadaria, né? Ou conquistar coisas mais legais. Mas é importante a gente ir tendo consciência de quem nós somos. Tem uma coisa importante, não sei se tem tempo, mas 1 minuto só, que é o nosso paradigma, né? Então, por exemplo, por que eu digo que a gente não deve acreditar tanto na gente? Porque a gente vê o mundo de uma forma particular, né? A nossa ação, ela é um reflexo de como vemos o mundo e como sentimos o mundo. A gente vê de uma forma, tem um sentimento, e a ação é um reflexo. Todo livro de autoajuda vai te falar a mesma coisa. Começa com a definição clássica de loucura, que é querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então fica óbvio, toda a mensagem de livro de autoajuda é você precisa mudar a sua ação, se você quer um resultado diferente, né? Lógico. O que eu defendo é que se você não vai atrás de consciência e de se entender, a simples decisão de mudar a ação não se sustenta. Em algumas semanas você volta para o seu modus operandi, porque a ação é um reflexo de como você sente, que é um reflexo de como você vê o mundo, né? E a gente vê o mundo através de uma lente muito particular, cada um tem a sua. É o nosso paradigma. A gente vê através desse paradigma. Esse paradigma foi criado no início da nossa vida por tudo que a gente ouviu de pai e mãe, todos os nãos, tudo que você absorveu, né? E você deixa o cabresto crescer se você quiser, né? Isso, e você às vezes não sabe que você está olhando o mundo de uma forma que está te trazendo, que está te fazendo agir de uma forma específica, que está trazendo um resultado que você não está satisfeito. Então você tem que ir lá na visão. Pô, mas o que eu penso sobre o dinheiro? Por exemplo, vamos dizer, o mais óbvio, né? Todo mundo quer uma situação financeira melhor. Ok. Quais são os seus paradigmas aí, os seus conceitos, pré-conceitos, que formam essa lente sobre o dinheiro, né? Seu pai falou que o dinheiro era o mal de todo, né? Tem essas coisas de entender. Porque aí você consegue uma mudança de ação mais sustentável. Por isso que eu digo, a vida é um processo, né? A gente tem que estar sempre se conhecendo. Mas saiba que a sua realidade é fruto da sua ação, que é fruto de como você vê o mundo e sente o mundo. E você pode mudar a forma como você vê o mundo, entendendo como é essa sua lente, né? Sim. Dá para corrigir a miopia também. Dá para corrigir a miopia, que vai corrigir automaticamente a ação, né? Você vai agir diferente, e aí você terá resultados diferentes. Perfeito. Se a gente falar de futuro, o que a gente pode esperar desse Gali que passou aqui com a gente quase 2 horas aqui conversando? Eu quero finalizar esse livro que eu coloco tudo isso que eu estou falando, toda essa história toda, conto esses casos. E aí tem casos divertidos, né, na música. O dia que a Veja quis que eu tirasse uma foto com o Tim Maia, né? Porque eu tinha uma banda que estourou uma música que ninguém conhecia. Não foi a banda que estourou, mas foi um momento, e aquela banda foi muito importante. Era uma música chamada Não Quero o Dinheiro, que todo mundo conhece. Não quero o dinheiro, eu só quero amar. Cara, ninguém conhecia essa música. A gente começou a tocar e começou a estourar no... Né? E aí, clássica verdade, de casamentos e festa de formatura. Tanto é verdade que a Veja me liga e fala, a gente queria tirar uma foto sua com o Tim Maia. Aí vai ter um show nesse fim de semana, vamos nos encontrar lá no camarim do show. Aí eu falei, ok, super lisonjeado, né? Aí chego lá, o fotógrafo da Veja me fala, cara, o Tim Maia, lá no camarim, né? O Tim Maia tá doidaço. O Tim Maia era uma figura, um dinossauro difícil, né? Tá bêbado, difícil. Então eu tenho um plano.
eu vou distrair ele, eu vou falar com ele alguma coisa. Na verdade, era o Tavinho, que era um amigo, os três, né? Aí ele falou, o Tavinho vai distrair ele. Você, nesse momento que ele estiver distraído, você agarra ele. E aí eu tiro a foto. Eu falei, cara, esse é o plano? Eu agarro o Tim Maia e você tira a foto. Pô, tá bom, vamos lá, né? Mas, puta, na hora que eu agarrei, o Tim Maia ficou puto, falou, que porra, que é isso aqui? Que dinossauro. Meu cabelo era enorme, caiu na cara dele, foi uma tragédia. Mas o cara conseguiu tirar foto, saiu na Veja. Então tem vários causos assim que são divertidos. Mas eu formulo essa metodologia de o que eu acabei repetindo toda vez que eu caí, eu construí de novo e fiz sucesso 3 vezes, mas de uma forma mais emblemática, né? Mas a vida é feita de várias quedas e subidas, várias quedas. Mas como é que depois da queda você retoma, sobe e se levanta? Eu quero dizer isso. Então, assim, o mais importante para mim é finalizar esse livro, que está dando um trabalho louco. Termina esse ano? Sim. Perfeito. Sim. Então ele já vai para minha mochila aqui como dica. Eu vou esperar ele. Quero que você assina para mim esse livro. Faço questão de ser o primeiro, um dos primeiros leitores do seu livro. E por último, e não menos importante, se eu abrir a minha mochila aqui e te pedir uma dica assim, de algo que faz parte do Gali, que eu quero levar de você comigo na minha mochila, o que você jogaria lá? Um livro, um filme, uma música? O que você vem primeiro na sua cabeça aí agora e fala assim, Gustavo, vou colocar aí na sua mochila, você carrega um pouquinho de mim. Essa cena... tem 2 coisas. Tem uma frase que dita, que foi dita pelo Goethe, que é um filósofo alemão bacana, um escritor. Pode ter sido dito por ele ou não, mas eu gosto muito, que é em inglês, mas be bold. And mighty forces will come to your aid. Isso quer dizer, seja bold, seja duro. Vai com tudo. Porque quando você faz isso, forças poderosas aparecem para te ajudar. É essa mágica da vida, da ação, né? E essa frase dita pelo Goethe é exatamente isso. Be bold, cara. Vai com tudo mesmo. Seja ousado. Essa é a palavra em português. Perfeito. Seja ousado, sabe? Vai. Independente se você acredita ou não, você pode estar pensando o tempo todo assim, cara, eu duvido que eu consiga uma coisa, eu sou um merda, não sei o quê, não sei o quê. Não tem problema. Faça a ação. E seja bold na ação. Porque coisas poderosas, forças poderosas aparecem, amigos, coisas vão acontecendo. Outra coisa é a cena do Rocky, do último Rocky, que é bonitinho demais, que ele fala pro filho dele, cara, a vida não é sobre você não cair, ser forte, não deixar a vida te derrubar. Isso não existe, a vida vai te derrubar. A vida é sobre você cair e conseguir se levantar e keep moving forward, continuar a caminhada. Perfeito. A vida é sobre isso. Cara, encerro esse papo maravilhoso que eu adorei bater um papão com esse cara aqui. Quase 2 horas de ensinamentos, de motivações, de histórias. E o livro dele, eu vou colocar a descrição aqui de todas as redes do Gali para você acompanhar. E com o lançamento do livro também faço questão de divulgar aqui no Empreenda Cash, comunicar todo mundo, para que vocês tenham condições de ler na íntegra parte dessas histórias que a gente contou aqui nesse compilado, nessa conversa deliciosa que a gente teve. Para você encontrar ele lá, ó, edmardo.gali, com 2 L's, porque a numerologia mostrou que os 2 L's eram importantes, né, nessa construção. Então vai estar aqui embaixo também todas as redes. E lá a codex.com.br. Gostou desse papo? Delicioso, né? Delicioso. Muito bom te ouvir. Não, eu que agradeço, achei um barato. Adorei te conhecer, Paulo. Eu também. Eu acho que a gente vai fazer muita coisa. Vamos fazer muita coisa. Olha, você empreendedor, pega esse episódio, manda para alguém que está naquele momento lá que precisa fazer a mesma ação. O Ed deixou bem claro aqui que começou com o pé dele esticando, puxando um pano e fazendo a primeira circunferência dentro de um mundo cheio de pó, merda e tudo que tinha naquele porão. Né? Ele mostrou ali que tem essa primeira ação. Ele deixou muito claro sobre o movimento. Eu falo muito para vocês, gerem movimento, gerem frequência. Não adianta ficar lá no modo Kiko, o complexo do Kiko, né? Se arruma e não chuta a bola, cara. Pelo amor de Deus, bota as ações para acontecer.
faça, né, a ação. Você é o protagonista da sua construção, da sua história. Se você quiser trocar uma ideia com esse cara também, os dados de LinkedIn, tudo bonitinho, para você conseguir reforçar aí suas teses e ajudar alguém que precisa. Eu tenho certeza absoluta que para melhorar esse país aqui é por meio de histórias assim e de pessoas que estão arregaçando a manga e construindo negócios, gerando renda para famílias e construindo empreendimentos. A iniciativa privada e a construção que a gente tem como empreendedor é de suma responsabilidade para que a gente tenha uma sociedade melhor, um Brasil melhor. Na mão dos políticos tá difícil, tem que ser na mão dos empreendedores. Um brigadão para você, pode dar um tchau para a galera naquela câmera ali. Tchau, obrigado. Até a próxima e tchau!